Boa noite, gente. Vou fazer uma live aqui sobre cafeína. Vamos falar um pouquinho dos benefícios da cafeína aí, tá? Principalmente para atletas, mas de modo geral a gente vai abordar os benefícios da cafeína, alguns colaterais e alguns dados aí que a gente consegue levantar de acordo com alguns estudos. Depois eu vou até deixar publicado no comentário o estudo que eu tirei para falar sobre cafeína, beleza? Meio engasgado aqui. Primeiro eu vou falar alguns benefícios que a cafeína traz para quem usa, né, quem utiliza cafeína. Depois a gente vai falar um pouco das doses que é utilizada de acordo com os benefícios. E os colaterais depois. Eu vou dar algumas referências de quantidade, quando você toma um café, tal, esse tipo de coisa. E como que a cafeína age, né, para ter os benefícios dela no nosso sistema, no nosso organismo. Então, a primeira função da cafeína, quando você toma cafeína, quando você utiliza cafeína, a primeira função da cafeína, de modo geral, ela é um estimulante e um termogênico. O que é isso, né? Ela é um estimulante porque quando você toma cafeína, ela faz com que o seu sistema, o seu metabolismo, ele acelere um pouco. E ela é um termogênico porque o fato de acelerar o metabolismo vai criar ali uma termogênese, ou seja, ela vai inibir uma enzima que chama fosfodiesterase. E essa enzima inibida, ela faz com que você queime mais gordura, utiliza a gordura como fonte de energia e faz com que você queime mais gordura, certo? Por isso que o pessoal associa muito com perda de peso. Realmente ela ajuda nisso. Não que vai ser um produto que não existe um produto milagroso, não existe nada, eu não acredito nisso. Eu acredito que você tenha que ter um plano completo, não só de alimentação, como de atividade física. E aí sim a gente utiliza algumas substâncias que vai favorecer ao emagrecimento, favorecer esse tipo de coisa. E uma dessas substâncias, a cafeína, cai bem quando ela é bem utilizada, na dose certa, da maneira correta. Eu não estou aqui para fazer indicação, mas eu estou aqui para comentar um artigo que eu li. Depois eu vou deixar o link do artigo, deixar a publicação. Está disponível aí na internet para quem quiser acessar e ver as informações, tá? Então, a primeira função que a gente vê da cafeína é como um estimulante. Outra função que foi muito relatada, né, em estudos e que até hoje a gente vê o pessoal utilizando e realmente faz esse efeito muito bem, é que por ela deixar a pessoa um pouco mais ativa, ou seja, ela acelera um pouco o metabolismo, deixa a pessoa um pouco mais ligada, um pouco mais focada. Então o outro benefício da cafeína é justamente dar foco. Ela dá foco, atenção, concentração, ela aumenta esse grau de concentração e de foco. E aí, só que o que a gente tem que levar em consideração quando a gente está tratando a respeito de cafeína é que ela te traz esses benefícios de acordo com a dose. Ah, como assim? Quando você está dentro de uma dose ideal para o seu organismo, ela vai te trazer os benefícios. Isso na maioria dos itens que a gente vai citar de benefícios. Então, quando você está dentro da dose indicada, que varia mais ou menos 200, 300 ali miligramas de cafeína já é uma dose alta. Passando disso, a gente já começa, às vezes, sair das doses indicadas e começa a colher o colateral. Então, quando você está dentro das doses indicadas, você vai colher os benefícios. A cafeína, por exemplo, quando a gente está dentro da dose indicada, um dos benefícios dela é que ela auxilia até mesmo como um antidepressivo, porque uma das funções, uma das coisas que a cafeína faz, ela diminui a adenosina, né? E ela aumenta a concentração
de serotonina, ela aumenta isso, a dopamina, né? Ela aumenta neurotransmissores que faz com que esse foco, essa atenção, toda essa parte de energia, né, esteja tá ligado com isso. E outro fator muito relevante que a gente vê o pessoal procurando a cafeína é porque quando a pessoa tem intuito de emagrecer, ela vai ajudar no emagrecimento e ao mesmo tempo ela causa uma certa inibição de apetite. A pessoa que utiliza a cafeína, ela acaba tendo uma inibição de apetite, então ela diminui um pouco a fome dela, então se ela tem vontade às vezes de emagrecer, acaba ajudando não só pela termogênese, né, por queimar ali um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais o metabolismo e ajudar no plano como um todo, né, mas também porque ela ajuda nesse sentido de diminuir o apetite da pessoa que tem fome demais, compulsão, ela acaba reduzindo ali o apetite. Outro fator, né, benéfico que eu acredito da cafeína, e esse, para mim, como atleta de ciclismo, eu acredito que seja o benefício assim mais relevante, é que quando eu, vou citar um exemplo meu agora, quando eu utilizo cafeína em treinamento de bike, o que eu percebo é o seguinte no meu corpo. A cafeína, ela aumenta a frequência cardíaca, ou seja, ela faz com que o seu coração bata ali um pouco mais rápido, né? Aumenta a frequência cardíaca, a taxa de respiratória aumenta um pouco, a circulação sanguínea sua vai aumentar um pouco, ou seja, ela te deixa mais agitado, né? Estar em estado um pouco mais de alerta. Isso é bom e é ruim. Por quê? Porque se passar do que deveria, isso acaba atrapalhando o atleta, porque você precisa de oxigenação e às vezes você está acelerado demais e isso acaba te atrapalhando, e quem é atleta sabe do que eu estou falando. Você com uma frequência cardíaca muito alta, por exemplo, num treino que você deveria estar com ela baixa, não é legal. Você tem que estar respeitando isso, porque a hora que você precisar da frequência alta ali e você precisar suportar, ela já está alta e vai estourar, e aí a gente não se sente bem. Porém, quando você começa a treinar utilizando cafeína com uma certa frequência, o seu organismo vai se adaptando, né? E você consegue causar um equilíbrio. Mas para mim, o maior benefício que tem, conseguindo controlar esses colaterais, né, para você não sofrer com frequência cardíaca muito alta, esse tipo de coisa, dosando a dose, né, em doses baixas para que você não sinta esses colaterais. Para mim, o benefício maior que tem é que ela retarda ela inibe um pouco a dor e ela retarda um pouco a dor. E o fato de inibir a dor e retardar um pouco a dor causa um benefício que, ao meu ponto de vista, ajuda muito para quem é atleta, para quem está ali, né, na atividade física. Hoje, a cafeína, ela é uma substância liberada, então ela não é uma substância proibida nem para atleta, ela já foi proibida, a cafeína já foi considerada uma substância proibida pela WADA, né, a agência que monitora antidoping aí nos esportistas, né, nos atletas, principalmente profissionais aí. Ela já foi proibida por um certo tempo, hoje ela não é mais proibida, tem até uma certa dose que então foi liberada, a dose que é liberada é uma dose até relativamente alta, se eu não me engano está na faixa de 400 e poucos miligramas. Na maioria das pessoas, com 300 miligramas, ela já vai dar todos os efeitos benéficos que a gente poderia estar querendo colher com ela, que é o que os estudos indicam. E quando você começa a passar dessa dose, aí você já começa a colher colateral. E a cafeína, como qualquer outro estimulante, quando você tira ela, quando você está usando ela com certa frequência, quando você tira ela, você sente um certo feedback negativo. Todo estimulante, quando você usa, quando você tira ele, você sente um certo feedback negativo. Ou seja, aquilo que estava te trazendo um pouco mais de concentração, foco, um pouco mais
de bem-estar, né? É associado até como um antidepressivo. Quando você tira, você sente um pouco do contrário, né? Você vai sentir um pouco, pode ser que depressivo, um pouco de dor de cabeça, né? Então, alguns colaterais. Ela em excesso, um dos colaterais também que ela causa aí é sudorese, tremor, ansiedade. Ela tira um pouco do sono, principalmente quem tem dificuldade já de dormir. E você utiliza a cafeína muito próximo, né, do teu horário aí de dormir, ela acaba atrapalhando a pessoa que já tem dificuldade. Então, indicado é que normalmente a pessoa que já tem dificuldade com o sono, insônia, esse tipo de coisa, é fazer o uso da cafeína pelo menos aí 12 horas, 8 horas antes, né, do horário de deitar para dormir, porque senão vai acabar atrapalhando, né? Outro efeito colateral que a gente falou, aumenta a frequência cardíaca, então a pessoa que tem problema com pressão arterial pode ser uma contraindicação, porque ela pode alterar sim a pressão arterial. Normalmente a gente vê muito, por exemplo, quem utiliza a cafeína através do café. Às vezes também um efeito colateral é as manchas com dentes, esse tipo de coisa. E também com quem tem problema com gastrite, azia, ela acaba também atrapalhando normalmente quem tem azia, gastrite, porque ela é ácido, né? Tem um ácido e esse ácido acaba influenciando aí nessa gastrite. E eu vou citar aqui, por exemplo, eu marquei aqui algumas doses, mais ou menos uma xícara de café vai ter aí 100 miligramas de cafeína. Então, você vê que não é tão difícil de atingir a dose de cafeína que eu estou falando ali, de média de 200, 300 miligramas, que é uma dose boa, até mesmo através do café. E depois eu também vou colocar uma figura aí mostrando que teve um artigo que fez a comparação do uso de cafeína, manipulada, a cafeína mesmo, de forma isolada, né? E o café nas mesmas concentrações para ver se o desempenho e o resultado utilizando cafeína e utilizando café seria diferente ou se o resultado seria o mesmo. E o estudo que foi feito comparando, né, a cafeína utilizando café e a cafeína utilizando um suplemento isolado, manipulado, deu que o efeito era praticamente o mesmo, a diferença é muito irrisória. Então, independente se você vai utilizar cafeína, seja manipulada, ou a cafeína seja utilizando café, você vai colher os benefícios que ela proporciona de qualquer forma. Outro detalhe que a gente tem que estar atento quando utiliza cafeína, principalmente com grande frequência, é que a cafeína ela acaba tendo interações com outros nutrientes, principalmente com alguns minerais, como cálcio, magnésio, zinco e ferro. Então, por exemplo, se você usa sempre cafeína, né? Cafeína, e você não dosa, não faz, por exemplo, exames de cálcio, magnésio, ferro e zinco, pode ser que você tenha um déficit desses minerais. Então é legal quando você utiliza de forma recorrente a cafeína, você está atento para esse tipo de informação, porque você, por exemplo, se você compromete o cálcio utilizando a cafeína, você pode desencadear problemas ósseos, né? Problemas como osteoporose, esse tipo de coisa. Então é bem bacana estar atento a isso. E também, se você tiver a consciência que há uma interação e tentar usar fontes desses minerais em momentos separados do uso da cafeína, vai ajudar bastante. O que a gente vê muito, por exemplo, o uso de cafeína junto com leite, né? Que seria uma fonte de cálcio. E a pessoa põe o café com leite, que é até uma prática comum nossa do dia a dia, do brasileiro, né? Café com leite. E há uma interação onde o café acaba atrapalhando ali a absorção do cálcio do leite. Então, tem algumas contraindicações, algumas observações que devem ser levadas em consideração para você
não ficar carente de algumas coisas nesse sentido. Outro benefício que a cafeína traz seria, por exemplo, quando você utiliza a cafeína, ela causa uma vasodilatação brônquica, né? Ou seja, quando você dilata os brônquios, automaticamente sua capacidade respiratória aumenta. Então, isso também para um atleta acaba ajudando bastante. Então, para mim, os dois maiores benefícios que a gente vê aí nesse sentido é a inibição, né, da dor, da percepção de dor, devido à ação dela no sistema nervoso central. Então, tem aquela certa inibição de dor esse benefício de você colher ali uma melhor oxigenação, uma melhor dilatação dos brônquios consequentemente, o oxigênio chegando melhor ao músculo, né? E aí, chegando mais oxigênio ao músculo, consequentemente, vai retardar ali a fadiga. Então, é bem bacana a cafeína. Hoje é um dos suplementos que a gente vê bastante artigo, muito artigo mostrando o benefício da cafeína. Inclusive tem um artigo que eu vi que mostra inclusive benefício no pós-treino. Então, por exemplo, a pessoa utilizar a cafeína, um atleta, né, utilizar a cafeína no pós-treino e a cafeína sendo benéfica no sentido de diminuir, né, na verdade, o tempo de recuperação, fazer com que a pessoa recupere mais rápido daquele treino. E é bem interessante porque é um estudo que está mostrando uma linha nova, que até pouco tempo eu não tinha ouvido falar ainda, e acaba sendo uma linha aí diferente do que a gente está habituado, né? Então, é isso aí, galera. Vou recapitular aqui, só para deixar mais claro, porque a gente foi citando fatores benéficos e os colaterais. Então, vou recapitular para a gente fechar o vídeo. E fica aí o vídeo sobre cafeína, sobre estimulante. De modo geral, se você utilizar a cafeína em doses baixas e de uma dose que você não sinta aqueles colaterais, palpitação, frequência cardíaca muito acelerada, aquela agitação de mais excesso, ou seja, aquilo que era para te concentrar e te dar foco, te deixar ansioso demais e tirar o seu foco, aquilo que era para te deixar bem, começar a te trazer colateral, é porque você está usando dose a mais. Então atenta a dose, diminui a dose, adequa, que aí você vai escolher os benefícios dela. E a gente falou aqui que ela serve como estimulante, né, como concentração, ela ajuda a evitar o sono se você utilizar ali em doses razoáveis, né? Porque em doses altas vai te dar justamente a insônia. Ajuda na perda de peso, porque ela inibindo a enzima fosfodiesterase, ela ajuda a queima dos ácidos graxos, né? Ela aumenta a diurese, por exemplo, principalmente mulheres aí tem problema com retenção hídrica, a pessoa tem mais retenção e tem dificuldade com retenção, e às vezes a cafeína acaba ajudando bastante porque ela aumenta a diurese. Ela diminui o apetite, favorecendo a pessoa que às vezes quer comer menos para ajudar com a dieta. Às vezes a pessoa tem uma compulsão, acaba diminuindo um pouquinho o apetite, aumenta a energia, a gente já falou. Força, tempo, resistência, aquilo que eu citei, né? Que ela, por causa da maneira dela agir no sistema nervoso central, a gente acaba inibindo um pouco a sensação de dor. A dilatação bronca, aumento de oxigênio nos músculos. Os efeitos fisiológicos, a gente falou, aumenta a frequência cardíaca, taxa, né, de respiratória, fluxo sanguíneo aumentado, diurese aumentada. E a interação cálcio, magnésio, zinco e ferro. Beleza, gente? É isso daí. Ficou aí o vídeo da cafeína, live fechada. Eu agradeço a todo mundo que entrou aí, tem bastante gente aí assistindo e eu ainda tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Eu vejo o pessoal entrando, mas não consigo interagir ainda. Mas de qualquer forma, eu agradeço todo mundo que acessou a live. Tô vendo bastante gente aí. Abração aí pro Du, Beto, José Luiz, o Lineker passou por aqui.
Lineker, que é um baita de um atleta de ciclismo aí, a gente conhece bastante ele. Adrício, a Fer, Neno, Rose do Misa, Kleber, Helenice, Valmira, tem bastante gente aí, eu agradeço ao Rodriguinho, eu agradeço a presença de vocês aí, gente. Valeu, aquele abraço.